Boa noite. Encontre uma posição confortável e permita que a respiração desacelere. Você está ouvindo Física para Dormir. Aqui, a ciência segue no ritmo do descanso. E agora, sem pressa, vamos explorar os fundamentos da realidade. Desde que os primeiros seres humanos ergueram os olhos para o céu noturno, uma pequena estrela avermelhada despertou curiosidade e inquietação. Marte, nomeado em homenagem ao deus romano da guerra devido à sua coloração que lembra sangue seco, tornou-se objeto de fascínio muito antes de compreendermos sua verdadeira natureza. Durante séculos, observadores celestes notaram que esse ponto luminoso se movia de forma peculiar entre as estrelas fixas, ora avançando, ora retrocedendo em sua trajetória aparente. Esse movimento retrógrado intrigou astrônomos antigos e contribuiu para o desenvolvimento de modelos cada vez mais sofisticados do sistema solar. No século XVII, quando Galileu Galilei apontou seu telescópio rudimentar na direção de Marte, conseguiu distinguir apenas um disco avermelhado, sem detalhes significativos. Décadas depois, observadores mais experientes começaram a identificar manchas escuras e claras em sua superfície, sugerindo características geográficas distintas. Foi no século XIX que a especulação sobre vida em Marte ganhou força científica. Giovanni Schiaparelli, astrônomo italiano, observou o que descreveu como canali, canais em italiano, na superfície marciana. A tradução para o inglês como canals criou uma interpretação equivocada, sugerindo estruturas artificiais construídas por seres inteligentes. Percival Lowell, astrônomo americano, desenvolveu essa ideia e popularizou a noção de uma civilização marciana avançada que havia construído um elaborado sistema de irrigação para sobreviver em um planeta em processo de dessecação. Embora essas observações tenham se revelado ilusões ópticas, elas estabeleceram Marte firmemente na imaginação coletiva como um mundo potencialmente habitável. O século XX trouxe avanços tecnológicos que permitiram observações mais precisas. Radiotelescópios começaram a revelar informações sobre a composição atmosférica marciana, e as primeiras estimativas de temperatura e pressão atmosférica começaram a emergir. Gradualmente, a imagem romântica de canais e civilizações foi sendo substituída por dados científicos mais rigorosos. A era espacial transformou especulação em investigação científica direta. As primeiras sondas enviadas a Marte revelaram um mundo mais complexo e fascinante do que qualquer ficção havia imaginado. Não havia canais artificiais ou cidades, mas havia evidências de processos geológicos ativos, variações sazonais e, mais intrigante ainda, sinais de que água líquida havia fluído pela superfície marciana em um passado distante. Cada nova missão trouxe revelações surpreendentes. Vulcões gigantescos, maiores que qualquer formação similar na Terra. Cânions que fariam o Grand Canyon parecer uma simples rachadura. Calotas polares compostas de gelo de água e dióxido de carbono. E evidências crescentes de que Marte já foi um mundo muito diferente do atual, possivelmente mais quente, com uma atmosfera mais densa e água líquida abundante em sua superfície. Hoje, enquanto rovers robóticos percorrem a superfície marciana coletando dados e amostras, a questão da habitabilidade de Marte evoluiu de especulação romântica para investigação científica rigorosa. A física nos fornece as ferramentas conceituais para compreender não apenas se Marte pode ser habitado, mas também como isso poderia acontecer e quais seriam as implicações para nossa compreensão da vida no universo. Para compreender se Marte pode ser habitado, precisamos primeiro estabelecer quais condições físicas são necessárias para o surgimento e manutenção da vida. A física nos ensina que a vida, pelo menos como a conhecemos, requer um conjunto específico de parâmetros ambientais que permitem a existência de processos bioquímicos complexos. O primeiro e mais fundamental requisito é a presença de água líquida. A água possui propriedades físicas únicas que a tornam essencial para a vida terrestre. Sua estrutura molecular polar permite que dissolva uma ampla variedade de compostos químicos, facilitando as reações bioquímicas necessárias para processos vitais. Além disso, a água possui uma capacidade térmica elevada, proporcionando estabilidade térmica para organismos vivos. Em Marte, a situação da água é complexa e fascinante. A pressão atmosférica marciana atual é extremamente baixa,
aproximadamente 0,6% da pressão atmosférica terrestre ao nível do mar. Essa baixa pressão significa que na maior parte da superfície marciana, a água não pode existir em estado líquido em condições normais. Em vez disso, ela sublima diretamente do estado sólido para o gasoso. No entanto, a física nos mostra que existem condições específicas onde a água líquida pode existir temporariamente em Marte. Em regiões de baixa altitude, onde a pressão atmosférica é ligeiramente maior, e durante períodos de temperatura mais elevada, pequenas quantidades de água líquida podem formar-se brevemente. Essas condições são raras e efêmeras, mas demonstram que a física marciana não exclui completamente a possibilidade de água líquida. A temperatura é outro fator crucial. A vida terrestre prospera dentro de uma faixa relativamente estreita de temperaturas, geralmente entre 0 e 100 graus Celsius para a maioria dos organismos. Marte, sendo mais distante do Sol que a Terra, recebe apenas 43% da radiação solar que nosso planeta recebe, resultando em temperaturas médias significativamente mais baixas. A temperatura média global de Marte é de aproximadamente menos 63 graus Celsius. No entanto, as temperaturas marcianas variam dramaticamente. No Equador, durante o verão marciano, as temperaturas podem atingir 20 graus Celsius durante o dia, condições perfeitamente adequadas para a vida. À noite, essas mesmas regiões podem experimentar temperaturas de menos 70 graus Celsius. Essa variação extrema apresenta desafios significativos para qualquer forma de vida potencial. Os organismos precisariam ser capazes de sobreviver a ciclos diários de congelamento e descongelamento, ou encontrar maneiras de se proteger dessas flutuações. A física nos mostra que isso não é impossível. Existem organismos terrestres que sobrevivem a condições similares em regiões polares e desertos de alta altitude. A composição atmosférica marciana também influencia significativamente a habitabilidade. A atmosfera de Marte é composta principalmente por dióxido de carbono, aproximadamente 95%, com pequenas quantidades de nitrogênio, argônio e outros gases. Notavelmente, há muito pouco oxigênio livre na atmosfera marciana, menos de 0,1%. Para a vida baseada em carbono, a disponibilidade de carbono não seria um problema em Marte. O dióxido de carbono atmosférico poderia servir como fonte de carbono para processos fotossintéticos ou quimiosintéticos. No entanto, a ausência de oxigênio livre significaria que qualquer vida complexa precisaria ser anaeróbica ou encontrar outras formas de obter energia. A radiação é outro fator crítico. Marte não possui um campo magnético global significativo, ao contrário da Terra. Nosso planeta é protegido da radiação cósmica e do vento solar pelo campo magnético terrestre, que desvia partículas carregadas perigosas. Sem essa proteção, a superfície marciana é constantemente bombardeada por radiação de alta energia, que pode ser letal para organismos vivos. A física estabelece limites fundamentais para onde e como a vida pode existir, e essas leis universais aplicam-se tanto à Terra quanto a Marte. Compreender esses princípios nos permite avaliar cientificamente as possibilidades de habitabilidade marciana, baseando-nos em fundamentos teóricos sólidos. A primeira lei da termodinâmica, que estabelece a conservação de energia, nos diz que qualquer forma de vida deve ter acesso a uma fonte de energia para manter seus processos vitais. Na Terra, a maior parte da vida depende direta ou indiretamente da energia solar através da fotossíntese. As plantas convertem luz solar em energia química, que então flui através das cadeias alimentares. Em Marte, a intensidade da radiação solar é significativamente menor devido à maior distância do Sol. Isso significa que a fotossíntese tradicional seria menos eficiente, mas não necessariamente impossível. A física nos mostra que organismos fotossintéticos poderiam potencialmente adaptar-se a condições de luz mais fraca, desenvolvendo pigmentos mais eficientes ou estruturas celulares otimizadas. Alternativamente, a vida marciana poderia depender de fontes de energia químicas em vez de solares. A quimiossíntese, processo pelo qual organismos obtêm energia através de reações químicas inorgânicas, é comum na Terra em ambientes onde a luz solar não penetra. Vulcões submarinos, cavernas profundas e outros ambientes extremos abrigam ecossistemas inteiros baseados em quimiossíntese.
Marte possui evidências de atividade geológica passada e possivelmente presente, que poderia fornecer as condições químicas necessárias para a quimiossíntese. Depósitos minerais identificados por rovers marcianos sugerem a presença histórica de ambientes hidrotermais, similares àqueles que sustentam vida quimiosintética na Terra. A segunda lei da termodinâmica, que descreve o aumento inevitável da entropia em sistemas isolados, também influencia a habitabilidade. Esta lei nos diz que todos os processos naturais tendem a aumentar a desordem total do universo. Para que a vida mantenha sua organização complexa, ela deve constantemente consumir energia e exportar entropia para o ambiente. Em termos práticos, isso significa que qualquer ecossistema marciano precisaria ter mecanismos para dissipar calor e produtos residuais. A atmosfera rarefeita de Marte apresenta desafios únicos nesse aspecto, pois a transferência de calor por convecção seria muito menos eficiente que na Terra. Organismos marcianos precisariam desenvolver estratégias alternativas para a regulação térmica. As leis da mecânica de fluidos governam o comportamento da água e outros líquidos, fundamentais para processos biológicos. A baixa pressão atmosférica marciana altera drasticamente o comportamento dos fluidos. O ponto de ebulição da água diminui com a pressão. Então, em Marte, a água ferve a temperaturas muito mais baixas que na Terra. Essa física peculiar significa que manter água líquida estável em Marte requer condições muito específicas. A água só pode existir em estado líquido em regiões de baixa altitude durante períodos limitados, ou em ambientes subterrâneos onde a pressão pode ser maior e as temperaturas mais estáveis. A física da radiação eletromagnética também desempenha um papel crucial. Sem um campo magnético protetor significativo, Marte é bombardeado constantemente por radiação cósmica e partículas solares de alta energia. Essa radiação pode quebrar moléculas orgânicas complexas e causar mutações genéticas prejudiciais. No entanto, a mesma física que torna a radiação perigosa também oferece possíveis soluções. Materiais densos, como rochas ou gelo, podem fornecer blindagem eficaz contra a radiação. Isso sugere que vida marciana seria mais provável em ambientes subterrâneos ou em regiões protegidas por formações geológicas naturais. Para compreender verdadeiramente o potencial de habitabilidade de Marte, devemos situá-lo no contexto mais amplo de nossa compreensão sobre vida no universo. A física nos ensina que os processos que governam a formação e evolução planetária seguem leis universais, e Marte representa um exemplo fascinante de como essas leis se manifestam em condições diferentes daquelas da Terra. A formação do Sistema Solar, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, criou condições iniciais similares para a Terra e Marte. Ambos os planetas se formaram a partir do mesmo disco protoplanetário, acumulando material rochoso e metálico através de processos gravitacionais. A física da acreção planetária nos mostra que planetas de tamanho similar, formados na mesma região do Sistema Solar, deveriam ter composições químicas fundamentalmente parecidas. De fato, análises detalhadas da composição marciana confirmam essa expectativa. Os elementos essenciais para a vida, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, estão todos presentes em Marte em quantidades significativas. Isso sugere que, do ponto de vista da disponibilidade de matéria-prima química, Marte possui os ingredientes básicos necessários para a vida. A diferença crucial entre os dois planetas reside em suas massas e, consequentemente, em suas capacidades de reter atmosferas densas e campos magnéticos protetores. Marte possui aproximadamente 11% da massa terrestre, uma diferença que tem implicações profundas para sua evolução geológica e atmosférica. Essa diferença de massa explica por que Marte perdeu a maior parte de sua atmosfera primitiva ao longo de bilhões de anos. Sem um campo magnético global forte para proteger sua atmosfera do vento solar e com gravidade insuficiente para reter gases leves, Marte gradualmente transformou-se de um mundo possivelmente quente e úmido em um planeta frio e árido. No entanto, evidências geológicas sugerem que Marte manteve condições mais favoráveis à vida durante seus primeiros bilhões de anos de existência. Formações rochosas identificadas por rovers marcianos indicam a presença histórica de lagos, rios e possivelmente oceanos.
Minerais de argila e sulfatos encontrados na superfície marciana só podem formar-se na presença de água líquida, confirmando que Marte já foi um mundo muito diferente. A descoberta de exoplanetas revolucionou nossa compreensão sobre a prevalência de mundos potencialmente habitáveis no universo. A física nos mostra que sistemas planetários são comuns, e muitos desses sistemas contêm planetas na zona habitável de suas estrelas. Isso sugere que as condições básicas para a vida podem ser relativamente comuns no cosmos. Marte representa um laboratório natural para testar nossas teorias sobre a habitabilidade planetária. Se a vida surgiu em Marte durante seu período mais favorável, isso indicaria que a vida pode emergir sempre que condições adequadas estão presentes. Se Marte permaneceu estéril apesar de condições aparentemente favoráveis, isso sugeriria que o surgimento da vida requer condições ainda mais específicas. Apesar de décadas de exploração robótica e análise científica, nossa compreensão sobre a habitabilidade de Marte permanece incompleta, limitada tanto pelas restrições tecnológicas quanto pelos desafios inerentes ao estudo de um mundo distante. A física nos ensina que toda medição possui incertezas, e essas incertezas tornam-se particularmente significativas quando tentamos responder questões tão fundamentais. Uma das limitações mais significativas é a natureza indireta da maior parte de nossos dados. Embora tenhamos enviado rovers sofisticados para a superfície de Marte, eles representam apenas pontos isolados de observação em um planeta com área superficial equivalente à de todos os continentes terrestres combinados. É como tentar compreender toda a biodiversidade terrestre, baseando-se apenas em amostras coletadas em alguns poucos locais específicos. A física da detecção remota nos permite inferir muito sobre Marte através de observações orbitais e telescópicas, mas essas técnicas têm limitações fundamentais. Espectroscopia pode revelar a composição química de superfícies e atmosferas, mas não pode detectar diretamente organismos vivos ou mesmo compostos orgânicos complexos em concentrações baixas. A questão da vida subterrânea ilustra particularmente bem os limites de nossa capacidade investigativa atual. A física nos diz que as condições mais favoráveis à vida em Marte provavelmente existem no subsolo, onde temperaturas são mais estáveis, pressão é maior e proteção contra a radiação é fornecida naturalmente. No entanto, nossa capacidade de investigar esses ambientes subterrâneos é extremamente limitada. Os rovers marcianos mais avançados podem perfurar apenas alguns centímetros abaixo da superfície. Para acessar aquíferos subterrâneos profundos, onde água líquida pode existir, seriam necessárias missões de perfuração muito mais ambiciosas, tecnicamente complexas e caras. A detecção de vida microscópica apresenta desafios adicionais. Na Terra, identificamos vida através de uma combinação de observação direta, análise bioquímica e detecção de assinaturas metabólicas. Em Marte, essas técnicas devem ser adaptadas para funcionar em condições ambientais extremas, usando instrumentos robóticos, operando com autonomia significativa, devido aos atrasos de comunicação com a Terra. Nosso entendimento sobre os limites da vida também permanece incompleto. Descobertas recentes de extremófilos terrestres, organismos que prosperam em condições anteriormente consideradas impossíveis para a vida, constantemente expandem nossa compreensão sobre onde e como a vida pode existir. Isso significa que Marte pode ser habitável de maneiras que ainda não compreendemos completamente. A comunidade científica desenvolveu várias hipóteses sobre a habitabilidade de Marte, cada uma baseada em diferentes interpretações dos dados disponíveis e diferentes pressuposições sobre a natureza da vida. Essas hipóteses representam tentativas rigorosas de compreender as implicações dos dados observacionais dentro do framework da física conhecida. A hipótese da habitabilidade histórica sugere que Marte foi habitável durante seus primeiros bilhões de anos, quando possuía uma atmosfera mais densa e água líquida abundante em sua superfície. Esta interpretação baseia-se em evidências geológicas robustas, incluindo formações rochosas que só podem ter se formado na presença de água líquida estável por períodos prolongados. Minerais identificados por rovers marcianos, particularmente argilas e sulfatos, requerem condições aquosas para sua formação.
A física da cristalização mineral nos diz que esses processos necessitam não apenas da presença de água, mas de água que permaneceu líquida tempo suficiente para permitir reações químicas complexas. A hipótese da habitabilidade subterrânea atual propõe que, embora a superfície marciana seja hostil à vida, ambientes habitáveis podem existir no subsolo do planeta. Esta interpretação baseia-se na física da geotermia e na evidência de aquíferos subterrâneos detectados por radar orbital. O interior de Marte ainda retém calor significativo de sua formação e de decaimento radioativo contínuo. Esse calor poderia manter água líquida em aquíferos profundos, criando ambientes onde a temperatura e pressão seriam adequadas para a vida. Tais ambientes estariam naturalmente protegidos da radiação superficial e poderiam manter condições estáveis por períodos geologicamente longos. A hipótese da vida extremófila sugere que organismos especializados poderiam sobreviver nas condições superficiais atuais de Marte, baseando-se em descobertas de extremófilos terrestres que prosperam em ambientes anteriormente considerados impossíveis para a vida. Organismos terrestres foram descobertos vivendo em ambientes com temperaturas abaixo de zero, alta radiação, extrema aridez e química hostil. Percloratos, compostos químicos tóxicos abundantes no solo marciano, inicialmente foram considerados evidência contra a habitabilidade. No entanto, descobertas subsequentes revelaram organismos terrestres capazes de usar percloratos como fonte de energia, transformando um aparente obstáculo à vida em uma possível fonte de sustento. A hipótese da panspermia marciana propõe que a vida pode ter originado-se em Marte e posteriormente migrado para a Terra através de meteoritos. Esta interpretação baseia-se na física dos impactos planetários e na descoberta de meteoritos marcianos na Terra que preservaram materiais orgânicos durante a viagem interplanetária. Nossa compreensão contemporânea sobre Marte representa o culminar de séculos de observação astronômica e décadas de exploração espacial direta. A física moderna nos fornece ferramentas conceituais e tecnológicas para analisar dados marcianos com precisão sem precedentes, revelando um mundo de complexidade surpreendente. As missões robóticas atuais transformaram nossa percepção de Marte de um mundo estático e morto para um planeta dinamicamente ativo, onde processos geológicos, atmosféricos e possivelmente biológicos continuam operando. O rover Perseverance, equipado com instrumentos analíticos avançados, está coletando amostras que eventualmente retornarão à Terra para análise laboratorial detalhada. A descoberta de compostos orgânicos complexos no solo marciano representa um dos avanços mais significativos recentes. Embora a presença de moléculas orgânicas não prove a existência de vida, ela demonstra que os blocos construtores químicos da vida estão presentes em Marte. A física nos ensina que esses compostos podem formar-se através de processos abióticos, mas sua detecção expande significativamente o potencial de habitabilidade marciana. Análises isotópicas sofisticadas revelaram detalhes fascinantes sobre a história atmosférica de Marte. A proporção de isótopos de carbono, nitrogênio e gases nobres na atmosfera atual conta a história de como Marte perdeu sua atmosfera primitiva ao longo de bilhões de anos. Esses dados permitem que cientistas reconstruam as condições atmosféricas passadas e avaliem quando e por quanto tempo Marte pode ter sido habitável. A detecção de variações sazonais de metano na atmosfera marciana adiciona uma dimensão intrigante à questão da habitabilidade atual. O metano é rapidamente destruído na atmosfera marciana, então sua presença indica fontes ativas, sejam geológicas ou biológicas. A física da química atmosférica nos permite rastrear essas variações e tentar identificar suas origens. Descobertas de gelo de água abundante no subsolo marciano mudaram fundamentalmente nossa compreensão sobre a disponibilidade de água no planeta. Radar orbital detectou camadas extensas de gelo puro a profundidades relativamente rasas, especialmente em latitudes médias e altas. Essa água representa um recurso potencial, tanto para a futura exploração humana, quanto para a possível vida marciana atual. Estudos da radiação na superfície marciana quantificaram precisamente os níveis de exposição que qualquer vida superficial enfrentaria. Embora esses níveis sejam letais para a maioria dos organismos terrestres,
eles não excedem necessariamente os limites de tolerância de extremófilos mais resistentes. A questão da habitabilidade de Marte transcende considerações puramente científicas e técnicas, tocando em questões filosóficas fundamentais sobre a natureza da vida, nosso lugar no universo e o significado da existência. A física, embora forneça ferramentas para investigar essas questões empiricamente, também revela as profundas implicações conceituais de nossas descobertas. A possibilidade de vida em Marte desafia nossa compreensão sobre a singularidade da Terra e, por extensão, da vida terrestre. Durante a maior parte da história humana, assumimos que a Terra era única no universo, um oásis de vida em um cosmos estéril. A física moderna, no entanto, sugere que as condições que permitem a vida podem ser mais comuns do que anteriormente imaginávamos. Se Marte for ou tiver sido habitável, isso implicaria que a vida pode surgir sempre que condições adequadas estão presentes, sugerindo que o universo pode estar repleto de vida em formas que ainda não compreendemos. Esta perspectiva transformaria fundamentalmente nossa visão de mundo. A física da complexidade nos ensina que sistemas complexos, incluindo a vida, podem emergir espontaneamente quando certas condições são satisfeitas. Se a vida surgiu independentemente em Marte, isso forneceria evidência poderosa de que a emergência da vida é um processo natural e relativamente comum. A busca por vida em Marte também nos força a confrontar definições fundamentais sobre o que constitui vida. A física nos mostra que a vida é, essencialmente, um padrão de organização que mantém baixa entropia através do consumo de energia e exportação de desordem. No entanto, aplicar essa definição na prática pode ser surpreendentemente difícil. A questão da habitabilidade marciana também levanta considerações éticas profundas sobre nossa responsabilidade como exploradores de outros mundos. Se Marte abriga vida, mesmo em formas microscópicas, que obrigações temos de proteger esses organismos de contaminação ou destruição através de nossas atividades exploratórias? A perspectiva de colonização humana de Marte adiciona outra dimensão a essas considerações éticas. Se Marte for habitável para organismos terrestres, incluindo humanos, que direito temos de transformar um mundo inteiro para atender às nossas necessidades? A física da terraformação sugere que poderíamos potencialmente alterar a atmosfera e clima marcianos, mas isso seria ético se destruísse ecossistemas marcianos existentes? O futuro da investigação sobre a habitabilidade marciana promete avanços revolucionários tanto em nossa compreensão científica quanto em nossas capacidades tecnológicas. A física nos mostra que estamos apenas no início de nossa jornada para compreender completamente Marte e seu potencial para sustentar vida. As próximas décadas verão o desenvolvimento de tecnologias de exploração marciana cada vez mais sofisticadas. Missões de retorno de amostras, já em desenvolvimento, trarão material marciano para laboratórios terrestres, onde pode ser analisado com instrumentos muito mais avançados. Essa capacidade analítica expandida permitirá a detecção de assinaturas biológicas sutis que podem ter passado despercebidas. A física da preservação molecular sugere que evidências de vida antiga podem estar preservadas em amostras marcianas por bilhões de anos. Técnicas analíticas terrestres avançadas, incluindo espectrometria de massa de alta resolução, microscopia eletrônica e análise isotópica precisa, poderão detectar biomarcadores em concentrações extremamente baixas. Missões futuras também focarão na exploração do subsolo marciano, onde as condições mais favoráveis à vida provavelmente existem. Tecnologias de perfuração avançadas permitirão acesso a aquíferos subterrâneos profundos, onde água líquida pode existir atualmente. O desenvolvimento de tecnologias de detecção de vida, cada vez mais sensíveis, revolucionará nossa capacidade de identificar organismos marcianos. Sensores baseados em DNA, capazes de detectar material genético mesmo em concentrações mínimas, poderão identificar vida microbiana ativa. A colonização humana de Marte, embora ainda décadas no futuro, criará oportunidades sem precedentes para a investigação biológica direta. Cientistas humanos em Marte poderão conduzir experimentos em tempo real, adaptar estratégias investigativas baseadas em descobertas imediatas e explorar locais inacessíveis para rovers robóticos. À medida que nossa jornada através da física da habitabilidade marciana se aproxima do fim,
somos convidados a contemplar as implicações mais profundas de nossas descobertas e especulações. Marte, esse mundo vermelho que tem capturado a imaginação humana por milênios, serve como espelho no qual vemos refletidas nossas próprias questões sobre vida, existência e nosso lugar no vasto cosmos. A física nos ensina que somos feitos literalmente de poeira estelar. Os elementos que compõem nossos corpos foram forjados no interior de estrelas antigas e espalhados pelo universo através de explosões estelares. Essa mesma poeira estelar formou Marte, criando um mundo que compartilha nossa herança cósmica fundamental. Essa perspectiva cósmica coloca a questão da habitabilidade marciana em contexto mais amplo. Não estamos simplesmente perguntando se um mundo distante pode sustentar vida, mas explorando as possibilidades inerentes ao próprio universo. Cada descoberta sobre Marte nos ensina algo sobre os limites e potencialidades da física, química e biologia em escala cósmica. A investigação científica de Marte exemplifica uma das características mais notáveis da espécie humana: nossa capacidade de transcender limitações imediatas através da curiosidade e investigação sistemática. Embora sejamos fisicamente confinados a um pequeno planeta, nossa mente pode viajar através do cosmos, compreendendo mundos que nunca visitaremos pessoalmente. A física nos permite essa transcendência através de suas leis universais. As mesmas equações que descrevem o movimento de objetos na Terra aplicam-se a Marte e a galáxias distantes. Essa universalidade significa que podemos compreender genuinamente outros mundos, não apenas especular sobre eles. A questão da vida em Marte também nos força a confrontar nossa própria mortalidade e transitoriedade. A física nos lembra que nada no universo é permanente. Estrelas nascem e morrem. Planetas formam-se e são destruídos. Nesse contexto, a possibilidade de espalhar vida além da Terra ganha significado existencial profundo. A busca por vida marciana também ilustra a natureza fundamentalmente colaborativa do empreendimento científico. Nenhum indivíduo ou nação possui recursos suficientes para responder completamente à questão da habitabilidade marciana. Isso requer cooperação internacional, compartilhamento de conhecimento e esforço coordenado em escala global. A contemplação da habitabilidade marciana também nos convida a apreciar mais profundamente a extraordinária adequação da Terra para a vida. Nosso planeta possui uma combinação quase milagrosa de características que tornam a vida não apenas possível, mas abundante e diversificada. Marte nos mostra o que acontece quando algumas dessas condições estão ausentes ou são perdidas ao longo do tempo. Isso nos lembra da fragilidade de nosso próprio mundo habitável e da importância de proteger os sistemas que sustentam a vida terrestre. Finalmente, a questão da vida em Marte conecta-se às questões mais profundas sobre o significado e propósito da existência. Se a vida surgiu independentemente em Marte, isso sugeriria que o universo possui uma tendência inerente para criar complexidade e consciência. Se Marte permaneceu estéril, isso destacaria a raridade e preciosidade da vida terrestre. A física nos ensina que somos parte integral do universo, não observadores separados dele. Os átomos em nossos corpos participaram de processos cósmicos por bilhões de anos antes de se organizarem temporariamente na forma que chamamos de vida humana. Nessa perspectiva, nossa investigação de Marte representa o universo estudando a si mesmo, matéria organizada de forma complexa, explorando outras organizações de matéria para compreender as possibilidades inerentes à existência. Isso é simultaneamente humilhante e inspirador. Somos pequenos em escala cósmica, mas participamos de algo infinitamente maior que nós mesmos. E assim, encerramos mais um episódio de Física para Dormir. Se este conteúdo trouxe calma, clareza e uma nova forma de olhar para a realidade, inscreva-se no canal para continuar explorando a ciência com tranquilidade. Agora, permita que os pensamentos desacelerem, deixe as ideias repousarem e tenha uma boa noite.